Seguidores da SGTV, programa Almanac Confusão, com o patrocínio da Lei Paulo Gustavo, de Incentivo à Cultura. É um prazer estar aqui com vocês de novo, nosso público que nos acompanha. E hoje recebemos uma pessoa muito especial, nascida lá no Cruzeiro. Estou falando certo, Ângela? É isso mesmo. Estou aqui com Ângela Duarte. Ângela, boa noite, bom dia, conforme a pessoa, a hora que a pessoa nos acompanhe. A palavra é sua para cumprimentar o nosso público, que está aqui muito ansioso para te conhecer. Eu vou começar dizendo que é uma grata satisfação estar aqui, porque eu já conheço o seu trabalho, eu sei assim, a quantidade de pessoas que você trouxe aqui, que você entrevistou, que assim, cada uma com seu estilo, mas com uma sabedoria muito especial. Então, assim, é uma grande honra, é uma satisfação, é uma gratidão a esse universo que está proporcionando esse momento, mas também é uma grande honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Pois é, o mesmo digo eu aqui pela SGTV, pelo nosso público. Agradecemos, então, o tempo que você tirou para nos conceder essa conversa. Espero que eu já conversei muito com você e sei que vai ser fantástico. Mas, Ângela, vamos começar do começo. Porque o nosso programa é pessoa. Quem é a pessoa? Quem é Ângela Duarte? Eu já sei que você nasceu no Cruzeiro, que é um povoado que não existe mais, né, Ângela? Então, o Cruzeiro já foi quase uma cidade, né? Foi lá mesmo no Cruzeiro? Foi. Na verdade, eu nasci aqui em São Gotardo, de parteira. Minha bisavó é que me trouxe, ajudou a minha mãe, né, me trazer para esse mundo. Mas eu fui para o Cruzeiro pequenininha. Eu nasci aqui e fui para lá. Então, na verdade, eu sou do Cruzeiro. Eu fiquei lá até os meus quase 10 anos. Ângela, você sabe que tem muita gente que não conhece o Cruzeiro? Ah, mas deve ter mesmo. Para o nosso público, se quiser visitar o Cruzeiro, sai aqui de São Gotardo na direção matutina, né? É como se fosse para o Gordura, só que vira na subestação. Ali naquele trevo do Gordura é subestação, você entra na subestação e segue. Não tem muito erro. Vai passar no Funchal, vai passar no Funchal. Sobe, tem a serrinha. Tem a serrinha. E ali você vira à direita, 3 Capões, à esquerda é Cruzeiro. À esquerda é Cruzeiro, exatamente. Mais ou menos uns 30 quilômetros, uns 30 né? quilômetros, é. Pois é, mas então fala para nós um pouco do Cruzeiro, que você foi para lá bem pequenininha. Bebezinho, né? Nasci, assim que a minha mãe podia, a gente voltou para lá. Então, o seu pai, você não falou, o seu pai? Meu pai é o Zé Caetano, Zé Laurindo. Zé Laurindo. Zé Laurindo. Ah, então ele é Zé Caetano? Zé Caetano Duarte. Ah, Zé Laurindo. Esse Zé Laurindo é por conta do meu avô, que era o João Laurindo, e que a mãe dele chamava Honorinda. Então, o mineiro faz muito isso, né? O João da Honorinda, um dia ele virou o João Laurindo. E o meu pai é o Zé Laurindo. Virou Laurindo e também Laurindo. O meu pai, as pessoas falam mais Zé Laurindo hoje. Mais do que Laurindo. Mas era Zé Laurindo antigamente. Zé Laurindo. A sua mãe? Julieta. Também, que família que era? Meu avô, pai da minha mãe, também é lá do Cruzeiro. Um pouquinho mais para baixo do Cruzeiro, ali no Indaiazinho, tem uma cachoeira bonita lá, as pessoas costumam visitar. Ah, no Indaiazinho? Como é que era o Cruzeiro na sua infância? Então, era grande. Era um povoado. As pessoas que conhecem lá não vão acreditar, né? Mas assim, o Cruzeiro tinha loja de tecido, tinha armazém, ele já teve farmácia, ele já teve padaria, já teve dentista. Então, assim, houve uma época de glamour mesmo. Só que aí as pessoas começaram a ir para a cidade, eu acho que isso foi uma coisa geral, assim, né? E ele teve uma fase agora, de um tempo atrás, que devia ter uns 3 moradores. Tipo, meu pai, que não mora lá mais, mas que vai sempre, vai toda semana. Um tio meu que já faleceu e mais um outro morador também que já faleceu. O que tinha? Por que tinha tanta gente lá? Era café que tinha lá? Café. Muito café, né? Ora. Às vezes a gente vê falar de certos povoados que desapareceram, como o meu povoado, onde meu pai viveu a infância, que era Perobas.
Desapareceu totalmente. Mas você falou que parece que está tendo até uma Então, volta do Cruzeiro. Tem uma coisa interessante acontecendo lá no Cruzeiro, que é meio geral, pelo menos aqui em São Gotardo acontece assim a toda hora, que é a pessoa receber de herança um pedaço da fazenda e lotear. E lá aconteceu isso. Tá. Então, uma fazenda que o terreno vinha até na estrada, que você chega no Cruzeiro, o moço está loteando, ele vende o lote, às vezes ele faz a casa, porque ele é pedreiro, e as pessoas estão se mudando para lá. É um local bom de morar, né? É bom de morar. Tranquilo, né? Muito tranquilo. Muito tranquilo. Ô, Ângelo, eu acho que você não vai saber me informar isso, mas eu já ouvi falar que de lá do Cruzeiro era possível ouvir o barulho da locomotiva lá na Barra do Funchal. Eu não sei mesmo. Você não sabe, não, né? mas eu posso me informar melhor, meu pai e minha mãe. Eu já ouvi de pessoas antigas sobre isso. Mas vamos sair do Cruzeiro. Você estudou no Cruzeiro? Minha mãe era professora. Sua mãe era professora? Minha mãe, naquela época, hoje isso não existe mais, eu acho, né? Talvez em algum lugar. Mas a minha mãe tinha dentro da mesma sala de aula, no mesmo horário, mais de uma turma. Então, por exemplo, ela dava aula para o primeiro, para o segundo. E como ela era professora e a escola era dentro do quintal da casa, era um pouquinho acima, no terreno que era do meu pai, a gente ia para a escola com ela. E nós aprendemos a ler e escrever, por exemplo, o meu irmão, o Zé Urbano, que é o mais velho, aprendeu a ler e escrever muito novinho. E aí, dentro da sala, tudo que a minha mãe perguntava para os alunos, como ele ia há muito tempo, ele respondia. E a minha mãe, para ficar livre dele, porque aí os meninos não participavam, porque eles estavam aprendendo o que ele já sabia, ela botou a gente do lado de fora da escola e botou ele me ensinar. Eu aprendi a ler e escrever com o Zé Urbano, meu irmão. E a gente era assim, 5 anos. 5 anos, não tinha esse negócio de pré. Não, lá não tinha o pré. Era 7 anos, primeiro ano. E lá tinha o primeiro, segundo, terceiro. O Ângelo tinha muito menino, né? Tinha muito menino. E tinha muita gente brava, sabe? Assim, outro dia eu estava comentando com a minha mãe umas histórias, assim, de briga com arrancar uma faquinha assim do bolso, uma navalha. O povo tinha essa maneira. Minha mãe foi guerreira lá, viu? Nossa, ela tem muita psicologia. Era só uma sala? 2 salas. Duas salas. Você vê a quantidade de meninos, né? Era minha mãe numa sala, com o primeiro e segundo, e na outra sala tinha a dona Ieda, do Zé Eduardinho, ela eu me lembro, pode ter tido outras professoras. Ela também dava aula lá. Então, ali a gente estudava até fazer o terceiro ano. Hoje eu nem sei como é que é isso, tá? Sei. Posso estar falando besteira. Porque naquela época a gente tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de grupo. E como meus netos já estão grandes, eu nem acompanhei essa evolução aí de como é que se fala, né? E quando a gente ia fazer o quarto ano de grupo, tinha que sair do Cruzeiro, não tinha mais jeito, e foi aí que eu vim para São Gotardo. Você, por exemplo, quarto ano, você já não estava lá mais? Não, aí eu tive que vir para cá. Você me contou uma experiência que eu achei muito interessante da sua trajetória de vida e aprendizado, sobre uma toalhinha de que a pessoa parece... Como é que é essa história da toalhinha? Porque assim, para vir para São Gotardo estudar, continuar estudando, que eu agradeço demais a minha mãe e o meu pai, né, de ter me proporcionado isso, a gente não tinha casa aqui. Então, num primeiro momento, eu fui morar na casa de uns amigos do meu pai. Depois eu fui morar com o meu tio, esse tio-avô, que é o Tijuca, o tio Zé Caetano, que foi prefeito aqui. Sim, queria que você falasse do seu tio-avô. Ele é tio do meu pai. É o Zé Caetano que dá nome à escola lá de cima, a escola Zé Caetano. É seu tio-avô. Meu tio-avô. Para nós era o Tijuca. Tijuca. E aí eu fui morar na casa dele e, já que você perguntou a história, eu vou contar, né? Uma das minhas funções era a pessoa que morava lá, uma senhora, ela tinha o hábito de mascar fumo. Não sei se você já conheceu alguém assim. Era senhora. Mascar fumo. Mascar fumo. Então, é aquele fumo de rolo. Aquele fumo de rolo, o pessoal usava para fazer pipo. Ao invés de fazer o cigarro e usar o cigarro, o
que eu nem sei como é que fala, que eu nunca fumei, mas ao invés de colocar o cigarro na boca e aspirar aquela fumaça, ela mascava o fumo. Mascava. Só que ela, não sei se todos eram assim, quem masca fumo, mas ela não engolia aquele caldinho. Ela Mascava cuspia, e cuspia. numa toalhinha. Cuspia na toalhinha. Na toalhinha. E isso era o dia inteiro. Então, essa toalhinha tinha que ser lavada. E uma das funções que eu tive, assim, muito pequenininha, eu devia estar com uns 11 anos, era lavar essas toalhinhas. Mas isso já não era no Cruzeiro mais. Não, isso era aqui em São Gotardo. Você já tinha Eu já vindo tinha aqui, que vindo você pra já cá. estava com 10, 11 anos. Eu já estava com 11 anos. Ô Angie, como é que você sente isso, ter lavado esse paninho assim? Ô Edson, eu nunca achei que eu estivesse fazendo uma coisa que me diminuísse ou que eu não tinha que fazer. Eu nem lembro de ter sentido que isso era nojento ou coisa do tipo. Eu simplesmente fazia. Eu, talvez pela gratidão de estar ali, de estar estudando, de estar seguindo a minha vida, sabe? Sei. E eu fazia isso assim. Eu acho que todas essas coisas, ter morado com pessoas que eu não conhecia tão bem, de ter morado com esse meu tio fazendo, né, esse trabalho de lavar essas toalhinhas, de depois de ter morado com meu irmão, meu tio, eu acho que isso me ajudou muito na minha vida. Porque eu achei que trabalhar era uma coisa normal. Até hoje eu acho que trabalhar é uma coisa normal. Eu acho que é próprio da vida você trabalhar e assim, não simplesmente trabalhar, mas você se empenhar naquilo que você está fazendo com o melhor que você pode. Seja aquilo uma coisa que você sonhou para você ou não. Nesse momento, eu tenho que lavar essa toalhinha? Eu tenho que lavar essa toalhinha bem lavada. Né? Então, eu acho que isso foi um aprendizado assim de fazer bem feito tudo que a vida me pediu para fazer. E não era só lavar a toalhinha, não. Tinha outras coisas também. Tinha, mas assim, talvez isso tenha Essa me que te marcado um marcou pouco mais. mais. Mas eu sempre fui de ajudar a lavar louça, varrer casa, desde pequenininha. Ô, Ângela, mas isso... Eu sou irmã de muitos irmãos. E vocês são quantos? Nós somos 11. 11. Imagina que eu sou das meninas, eu sou a mais velha. Então eu já cresci ajudando minha mãe a cuidar. Então para mim era normal. Os mais novos você já ajudava sua mãe. Você ajuda. O que era normal, né? Normal. Ô, Ângela, isso é muito pedagógico, né? Muito pedagógico. Mas a vida é pedagógica. É só você observar a vida. Ela está aqui para isso. É uma escola. Eu imagino, na hora que a gente avançar um pouco, nós vamos falar de yoga. Ou yoga. Yoga. Tem a ver, não tem? Tem. Tudo isso que eu tô falando para você, que aconteceu lá, era algo que estava acontecendo, que eu ia entender muito mais perfeitamente quando eu ingressasse numa vida de yoga. Sei. Porque esse é um ensinamento primordial do yoga. Você entendeu mais tarde, né? Entendi muito bem. Pois é, mas fala aí, antes de nós chegarmos lá, fala um pouco do Afonso Pena. Você estudou no Afonso Pena. Você veio do Foi minha Cruzeiro, primeira escola aqui em São Gotardo. aí foi para o Afonso Pena. Foi. Era a única escola que tinha balena. Não me lembro, Edson. Você não se lembra? Não, eu sou ruim com data. Mas então vamos falar do Afonso Pena. Como é que foi a sua experiência de Afonso Pena? Então, eu sempre fui muito simples. Simples mesmo, assim, do meu jeito de ser. E eu falo que o meu maior entusiasmo naquela escola é que eu achava a minha professora linda. Era Aparecida Veloso. Aparecida Veloso. Nossa, assim, eu olhava Aparecida e pensava assim, eu quero ser uma mulher igual essa. É mesmo, que coisa importante, né? Foi muito bom, sabe? Assim, se espelhar numa professora jovem, bonita, amorosa, porque assim, eu não conhecia ninguém. Né? Eu vim de um lugar e fui estudar numa sala onde eu não conhecia nenhum colega. Eu não era amiga de ninguém, eu não sabia nem de que família aqueles colegas eram. Você, inclusive, me falou que você veio, os seus pais ficaram no Cruzeiro, aí você morou na casa de um amigo do seu pai, do Geraldo né? Cachoeira, da Dona Aurora. Ah, a turma dos Os Cachoeira. Foi, quando eu
assim, de início, eu fui morar na casa deles. O Geraldo Cachoeira tinha um Ozanam também? Osanã Cachoeira, Era o irmão? Fernando. O Osanã E o que trabalha na prefeitura até hoje, que é o Fernando. José Fernando. Então, eu não sei se o Fernando é José, mas é Fernando Cachoeira. É porque um dia eu cheguei sabe. lá Então e certifiquei lá, porque a turma fala Cachoeira. É o Eu Fernando fiquei sabendo Cachoeira. que é José Fernando. Estou falando assim para ele ver o programa. Falei assim, ó, Ah. nós citamos você lá. O Fer, tu contou a história do Fernando, então. Sei. O Fernando é o caçula. E eu não sei se ele era muito levado ou, né? Mas eu acredito que sim. E natural, e né? lá a gente, as crianças, eu, ele e as irmãs dele, a gente convivia muito na escola, andava muito a cavalo e tudo. E quando o Fernando aprontava, que ele ia apanhar da mãe dele, as irmãs dele, a Solange e a Neuza, entravam na frente e apanhavam por ele. O Fernando não apanhava. É mesmo? O Fernando não apanhava. Essa é a lembrança que eu tenho do Fernando. Muito bom isso, né? Ô, Ângelo, mas eu fiquei também muito sensibilizado quando você falou, assim, por exemplo, eu tinha que lavar a toalhinha. O pai falava uma coisa, ou a mãe falou, você obedecia. É. Eu falo isso porque hoje parece que o pessoal tem dificuldade, né? Não era nem que eu tinha medo do meu pai e da minha mãe. Era De fato, natural era aquilo. natural eu escutar o que eles estavam dizendo e atender. E eles tinham uma autoridade normal, Uma né? autoridade que não precisava, às vezes, nem falar. Eu sou do tempo, estou ficando velha, né? Não é tão antiga assim Que o nada. meu pai fazia. Pronto. Eu já sabia se era para eu me calar, se era para eu sair, se era para eu me sentar, se era para eu me acomodar melhor na cadeira, porque eu estava sentada de um jeito que ele estava achando que estava muito despojado. Sim. Então, assim, nem precisava falar. Pois é, mas e aí? Você fez o Afonso Pena? Depois fui para o colégio estadual. Uai, mas o que você fez no Afonso Pena? Só o quarto ano. Só o quarto ano? Naquela época tinha admissão. Para você sair do grupo da escola primária e passar para o colégio estadual, a gente fazia uma prova de admissão. Admissão, é. Então, assim, eu estudei muito É uma para espécie passar de um nessa vestibularzinho, né? prova. Era. E você pensa? Porque não era todo mundo que entrava, né? Eu não sei, eu acredito que não, né? Deve que tinha pessoas tinha uma que seleção. tinha prova, tinha uma seleção. Não sei se por falta de vaga ou se porque isso ia comprovar se a pessoa tinha o conhecimento necessário para começar no colégio. Aí você fazia o ginásio, né? Ginásio. Você fez 4 anos no São Pio X. Foi. Professor de São Pio X, você lembra? Porque geralmente a gente lembra de um que... Professor Fernando. Matemática. Fernando do Joanico. Teve o Monsenhor Eustáquio, que também, assim, era professor naquela época. Hoje eu nem sei como é que é, mas tinha religião. O Carlos Anselmo. Eu tive muito bons professores. Carlos Anselmo. Muito bons professores. A gente realmente aprendia conjugação verbal, a gente aprendia matemática, a gente realmente aprendia a ler e a entender o que a gente estava lendo ali, assim, sabe, junto com o professor. Então, assim, eu lembro da gente fazer como se fosse uma competição que era muito agradável de conjugação de verbo. A gente sabia na ponta da língua. A tabuada, matemática. Tabuada com o professor Fernando. Porque, assim... Mas ele seguia os 4 anos, não? Fernando? Professor Fernando? Eu acho que com o Fernando eu tive os 4 anos. Uma coisa que você vai perceber, Ed, talvez seja por isso que eu entrei nessa vida de yoga, que eu sou muito do agora. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer comigo no futuro. Sim. Mas eu não lembro muito bem de data, de coisas do passado. Então, pode ter muita coisa que eu vou falar assim, não lembro, não sei, não perguntei, não tive curiosidade. Pois é, muito bem. E aí, você terminou o 2º grau e depois? Eu fiz técnico de contabilidade. Você é contadora? Não sou uma contadora, porque hoje você precisa fazer um curso superior. Mas você né? fez o curso? Fiz. Onde você fez esse curso? Aqui no Prédio Amarelo.
Ah, no Prédio Amarelo. Saudoso Prédio Amarelo, né? Lá era... Ali tinha escola normal, formava Tinha, professora. tinha. E E tinha depois contabilidade. contabilidade também, né? A dona Muito Leia bem. Prados foi minha professora, o Tonzinho Barbosa, também teve muitos bons professores. Ô, Ângelo, nós vamos ter que chegar No yoga. na grande especialidade. Você tem coisa demais para falar para nós sobre yoga. Quantos anos que tem o yoga mesmo? A tradição de sabedoria do yoga é dito mais de 5.000 anos, porque isso é feito a partir de escavações, né? Para os historiadores vão descobrindo, e normalmente chega num ponto que dá um lençol freático, enche de água, e eles não conseguem saber o que tem ali mais para baixo, quanto tempo mais. Há quem diga que tem 10.000 anos, eu digo que tem 5.000 anos, que é o que a gente mais aprende, e aí quanto mais, porque não faz muita diferença se é 5, se é 6, se é 10. 5.000 anos já é muita coisa, né? Ô, Ângelo, é essa sabedoria que você vai apresentar aqui para o nosso povo? Exatamente. Sabedoria de 5 a 10 mil anos, né? Que Pois mais, é, né? eu sempre falava yoga. Me explica isso, porque yoga. Então, é porque assim, no mundo inteiro é falado yoga, com o O fechado. Isso é uma polêmica no Brasil, porque, por exemplo, ninguém trouxe o karatê como karaté. Ninguém trouxe o judô como judô, mas o yoga veio como yoga. E alguns mestres mais antigos até tentaram que isso fosse padronizado no Brasil. Mas o que eu acho é o seguinte, existe mesmo um tipo de yoga que muitas vezes ela é muito religiosa, ou ela é muito específica. Então, por exemplo, yoga para gestante. E quando vai dar essa prática de yoga para gestante, muda completamente. Mas você está falando yoga. Yoga. Quando você está falando do yoga, você está falando de um corpo de conhecimento de mais de 5.000 anos, que não é para isso ou para aquilo. Não é para doente, não é para grávida, não é para quem tem dor nas costas. Vai abranger tudo isso. Mas o objetivo é a mente do ser humano. É o ser humano observar quem ele é. Então, percebe a diferença? O yoga é algo que foi criado, a gente costuma dizer que ele foi acessado pelos sábios antigos, e ele é para todo ser humano, ainda que nem todo ser humano vai chegar até o yoga, né? A gente sabe disso, que não é tão simples. Mas a diferença básica é essa. A yoga, normalmente, ela é para algo que está relacionado aos seus sentidos, ao corpo físico, a uma terapia. E o yoga de verdade, o yoga original, ancestral, ele é único. Seja o que for que você está buscando, ele vai te entregar algo mais. Então, por exemplo, você vai fazer yoga porque você está com dor nas costas. Tudo bem. O yoga vai melhorar as suas costas, mas ele vai te dar mais. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Eu posso dizer que você é mestra de yoga, Não, professora? Não, eu sou professora. Professora de Eu yoga. não me considero absolutamente mestre. Não. Pois é, mas a pessoa te procura... Eu teria que estudar muito, provavelmente voltar aqui nesse planeta, nessa vida, várias vezes. É muito profundo ser só mestre de yoga. Não, então vou ficar na professora Ângela. Por favor. A pessoa te procura para quê? O que ela vai encontrar lá com você? É uma aula? Você tem um curso, uma escola? Como é que é isso? Hoje o yoga está muito divulgado. Então, por exemplo, tem recomendação médica. O médico vai tratar um paciente que está com ansiedade, que não está dormindo, e aí hoje os médicos já falam, olha, vai fazer yoga. O yoga vai te fazer bem. Assim como fala, vai fazer pilates ou ginástica. Exatamente. Ou então a pessoa tem uma dor crônica na coluna e ela me procura para saber se o yoga vai ajudar. Ou a pessoa está
sabe assim, ansiosa, ela não consegue se aquietar, ela não consegue concentrar, ela está experimentando focar numa coisa e a mente está trazendo um monte de informação. Os motivos que as pessoas chegam no yoga são os mais variados. E eles podem ser atendidos. O que é muito importante a gente compreender é que ele vai além de tudo isso. A pessoa procura para resolver dor nas costas, mas vai além. Vai além. Seria isso? Exatamente. E isso é rápido, Ângela? Não Chegou é lá, tá... Não é uma pílula milagrosa. Não é uma mágica. pílula. Não é uma pílula que você toma e resolve os seus problemas. Até porque o yoga, a sua vida é dinâmica, a sua vida muda. Um mestre de yoga que já se iluminou, que é uma palavra que eu nem uso muito, mas que já chegou nesse ponto máximo de autocompreensão, ele continua praticando, porque a vida muda. A vida é dinâmica, é surpreendente. Você pode estar num patamar da sua vida que você acha que está tudo pronto e, de repente, acontece alguma coisa que muda completamente. Então, o yoga é um caminho enquanto você estiver vivo, enquanto você tiver mente. Precisa ter mente. Tem mente? Pode fazer yoga. É o requisito básico. Então, todo mundo pode, né, Ângela? Exatamente. Mas uma pessoa vai lá te procurar, tem uma duração, fica lá um certo tempo. Como é que é? As pessoas têm uma duração lá, Fica porque uma hora. elas, a maioria das pessoas, não conseguem ter uma disciplina de continuar fazendo aquilo para uma vida toda, porque ela não entendeu que ela ainda não é que ela não chegou no ponto máximo, o yoga não tem esse ponto máximo. Você, toda vez que você está fazendo uma determinada técnica do yoga, que você saiu desse ponto e melhorou para esse, isso é yoga. Então a gente melhora o tempo todo. Né? Mas eu tenho alunos que já têm uns 20 anos que está comigo. 20 anos? Tem. E eles vão, acham bom, se sentem bem? Continua fazendo até hoje. Eu tenho uma aluna que esses dias, ela me deu um depoimento, ela começou a fazer por ansiedade. Ela falou, Ângela, o meu filho é a Cideli, não sei se ela vai assistir a gente. A Cideli trabalha na Copadap. Ela falou, o meu filho um dia falou comigo assim, mãe, você não grita com a gente mais? Porque às vezes a transformação que você tem, você não percebe. As pessoas que estão à sua volta começam a perceber, na maioria das vezes, antes de você mesmo. Porque você vai seguindo aquilo, gradualmente você vai evoluindo. E aquela pessoa que convive com você, ela fala, você está diferente, o que você está fazendo? Ana, você me falou uma coisa que eu achei tão importante. A yoga é uma filosofia também, né? Ela é considerada uma filosofia, mas não assim... é uma religião? Não é uma religião, Nada a ver. absolutamente. É dito no yoga o seguinte, Qualquer você pessoa... pode ter qualquer religião ou não ter nenhuma religião que você pode fazer o yoga. Pode fazer yoga. Ele não se contrapõe se você tiver e ele não exige se você não tiver. Porque o yoga não é uma doutrinação. Ele é É uma prática. sabedoria que vai fazer com que você perceba como a sua mente funciona. E a partir dessa percepção, você tem o domínio da sua mente. Até para você saber na hora, por exemplo, de gritar, que você falou. Exatamente. Você vai gritar, o que você vai ganhar com isso, né? Você não ganha muita coisa boa, não, né? Nada, nada. Primeira coisa que você perde quando você grita com alguém, que é essa irritabilidade, que no yoga a gente... Porque o yoga tem a prática dentro da sala, mas ele tem um corpo de conhecimento, onde vai falar para você, não faça tais coisas. Uma delas observa quando você se irrita, porque quando você se irrita, a primeira coisa que você perde é a sua paz. Quantas vezes você já se irritou, Edson? E depois
você ficou remoendo aquilo. Ou arrependido, Muito. ou o seu ego machucado, porque você fala, essa pessoa não vai gostar de mim mais, porque eu fui grosso, porque eu fui indelicado. Exatamente. Entendeu? Acho Então, que todo mundo tem essa experiência, né? gente, é bem natural do ser humano ter raiva. É. Não é deixar de ter raiva. O yogi não vira um pamonha, não. Ele vai saber lidar com as emoções. Emoção é um tipo de pensamento. Onde começa a emoção? Na sua cabeça. Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta, porque eu já conversei com você, achei muito interessante. Você me falou de restrições ou proscrições que a Sim. yoga tem. Sim. Você pode falar, me parece que foram 5 que você me falou. Exatamente. É isso Só que a mesmo? memória é boa, né? Memória boa. Você pode falar, eu achei muito Você pode interessante. começar a fazer o curso. Então, é muito interessante isso que você está me perguntando, porque existe uma ideia de que yoga é aquilo que a gente faz no tapetinho, de posturas, né, de movimentos com o corpo, de respiração, de meditação, de relaxamento, é também. Mas didaticamente, só didaticamente, porque isso não é separado, a gente tem essa parte, que é do que você faz no tapete, e a gente tem uma parte do yoga que é um corpo de conhecimento. E nesse corpo de conhecimento tem 5 proscrições que o yoga está dizendo assim, olha, você não fazendo essas coisas, você vai ter paz na sua vida. Se você tiver paz, a sua mente vai ficar tranquila, você vai fazer bem feito o que você quiser, e quando você quiser se sentar e meditar, a sua mente é tranquila, você consegue fazer. E isso não é um mandamento, não é uma coisa que vem de fora para dentro. Tipo assim, você não pode fazer isso. Estão te falando que você não pode fazer e você obedece. Seria de fora para dentro, né? Seria de fora para dentro. No yoga entenda o que nós estamos te falando, que tem 5.000 anos que a gente está experienciando, traz para a sua vida, vive isso e escolhe por você mesmo que isso é interessante para a sua vida. É um voto pessoal. Então, você falou da mentira. Todos nós mentimos. Será que tem alguém que não mente em casa? Eu não minto, não. Você não mente, não, é? Então, namastê! Já contei uma mentira, né? Isso já é uma mentira. Se eu achar alguém que não mente, eu faço namastê para ele. É uma pessoa realmente que já dominou essa tendência natural que nós temos de mentir. O que é namastê? Namastê eu tô dizendo que eu reverencio você. Namastê, eu reverencio a sua palavra. habilidade. O sagrado em mim reverencia o sagrado em você. Porque não é fácil, não, né? Não é fácil. Merece um namastê. Merece um namastê. Pois é, então não mentir seria uma restrição. Seria. São 5, como você falou. Esses 5 têm a ver com você entender e trazer para a sua vida, porque você escolheu como voto pessoal que você vai vivenciar para você ter paz. Não violência. Só esse não violência dá para você falar muita coisa. Eles são interligados. Não violência, não mentir. Então, é a veracidade. Não se apoderar do que não é seu, não roubar. E aí nós estamos falando assim, não roubar o tempo, por exemplo. Você me convidou para vir aqui 6h30. Se eu tivesse chegado 18h45, eu tinha te roubado 15 minutos do seu tempo, que você preparou, que o moço da Câmara preparou, que todos aqui prepararam, e eu não cheguei no horário. E a gente não leva isso como uma coisa que eu estou me apoderando de algo que não é meu. Então, assim, é bem profundo. Bem mais do que falar só assim, não. Objeto. Vou levar né? esse copo escondido para casa. Não estou falando só disso. Também. É isso, mas isso é muito mais do que isso. Muito né? mais profundo. Você não gastar sua energia à toa. Então, você falou de conversar, né? Por exemplo, se eu estou falando mal de alguém, eu estou gastando a minha energia. Conversar gasta muita energia.
e não vai levar a nada. Não acumular. A gente acumula tanta coisa. E quando você tem muita coisa, você tem que cuidar de tudo que você tem. Não sobra tempo para você se sentar e ficar em paz. Não acumular. Não acumular. Nada. Ô, Ana, mas, Ângela, isso é uma coisa que mexe com todo mundo, né? Isso é yoga. Yoga é para todo mundo. Ora. E é muito bom você ter tocado nisso, Edson, para as pessoas não acharem que yoga é fazer asana. Fazer o quê? Asana, as posturas físicas. Asana. É muito Eu ia mais te perguntar isso. exatamente, porque há vários tipos de yoga, né? Ah, Essa que você está falando das posturas seria uma, mas tem outras. tem outras. Quando o yoga está muito voltado para o corpo, que tem uns até que assim só faz Asana isso. seria as posturas? As posturas. Tem o Hatha Yoga, que está muito voltado para posturas e respiratórios. Tem o Vinyasa Yoga também, que tem muito. Tem yoga que sim, você vai sair de lá transpirando, exausto. É. Tem. Sua. Está errado? Não está errado. Às vezes é isso que a pessoa quer. A pessoa quer uma autossuperação física. Entendi. Né? Mas tem o Bhakti Yoga, que é um yoga mais devocional. Tem o Jnana Yoga, que é o yoga de você buscar o conhecimento do yoga. Tem o Karma Yoga, que é quando você está... É a busca das ações que vão levar a bons resultados. Toda ação tem um resultado. Você planta, você colhe. O Karma Yoga está falando de como você deve se portar, como você deve agir para que você colha lá na frente aquilo que você quer. Você usou a palavra karma, ela é até uma palavra bem popular hoje, né? Todo mundo fala, é o seu karma. Eu acho um Não é? pouco mal entendida para a Mal maioria. entendido. Por exemplo, vou dar um exemplo para isso que você está falando. Você chega em casa hoje, dando exemplo, tá? Hipoteticamente, que eu sei que isso não acontece. Bêbado. A Suzana chega lá na porta e fala assim, é bonito, né, Edson? Você é meu karma mesmo. Não sei o quê, e briga tudo com você. Sim. Certo? É. Ainda bem que você falou que é hipótese, né? Hipótese. Aí você chega lá na sua casa, Sim. todo feliz, do nada você passou na floricultura, levou um buquê de flor para sua esposa. Ela recebe, coloca na jarra, te agradece e ela não fala. Ai, Edson, você é meu karma. Não fala. E é. Então, o karma não é bom, o karma não é ruim. O karma é o resultado de uma ação. Ah, sei, entendi. Entendeu? Então, assim, é um assunto muito profundo. Mas o que a gente precisa entender é, karma nem sempre é aquilo de ruim. Se eu convivo hoje com pessoas boas, é karma. É karma positivo. Só que no yoga a gente chama isso de... o karma a gente chama de papum. É quando você faz coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Quando você faz coisa boa, na Bíblia tem tem isso. aquela história do- Onde você já viu isso? Na Bíblia tem Você isso. colhe o que planta, Exatamente. né? Você vai plantar batata e colher cará? Não vai. Ô, Anjo, você me deu uma ideia, eu vou chegar Leva em casa flor levando pra sua flores. esposa. E fala para ela, tá vendo? Karma bom que eu sou na sua vida. Ô, Anjo, mas você pode ter aprendido tanta coisa, você deve ter tido os seus mestres, não é? Tive. Um dos quais eu já vi falar muito é o De Rose. De Rose. É verdade isso? É verdade. Eu comecei a minha história com yoga, vou te contar rapidamente. Numa época que umas parentes suas davam yoga aqui em São Gotardo. A Marisa e a Lena Uejo. Eu fiz uma prática de yoga com a Marisa. E só que aquilo ali, eu tenho certeza absoluta que foi uma sementinha que foi plantada, mas tem semente que demora anos e anos para ela começar a brotar. Não fiz yoga, fui para academia, fui fazer outras coisas e não voltei a fazer yoga. Depois de muitos anos, eu fui fazer um curso de massoterapia em Araxá e a professora, que tinha morado na Tailândia, era uma monja, e ela ensinou um pouco de yoga para a gente conseguir se concentrar e ficar agachado no chão, que é a Mandina Morbeck.
Eu pedi à professora Mandina para me dar aula do yoga, porque eu gostei muito do curso de massoterapia, mas aquele negócio do yoga já estava ali mais luminoso, assim. Ela Você não falou quis. massoterapia? Massoterapia. O que é isso? Massagem terapêutica. Ah, massagem? É. Que eu não faço, mas eu aprendi. Aí, ela não quis dar o curso de yoga. Eu estava em casa assistindo um programa de entrevista na televisão com a Leila, que a Leila entrevista, e ela estava entrevistando o mestre De Rose. Olha. E quando ele falou que podia fazer o curso à distância em Belo Horizonte, então eu podia ir lá só final de semana, no outro dia eu liguei. E aí eu fiz o meu curso na Uniyoga. Depois eu parei eu formei nessa escola, o mestre De Rose quase não vem em Minas Gerais, e aí ele começou a ir para a França e muito fora do país, e eu comecei a estudar com outros professores. E foi aí que eu comecei a conhecer algo além do yoga do tapetinho, porque lá no início eu também achava que o yoga era aquilo que a gente fazia no tapete. Quando você fala tapetinho, é ficar lá fazendo as Fazendo posturas. as posturas. As asanas, você falou. Os asanas. Asanas. Aí eu comecei a perceber que o yoga tinha um ensinamento muito profundo e que as coisas se encaixavam muito bem. Por isso que eu falo que eu não separo a prática do yoga com o conhecimento do yoga. E aí eu comecei a estudar com um professor de Curitiba, chama Jonas Felipe. Hoje eu estou fazendo um curso com o professor da Índia, que é o professor dele, da Índia, de quando ele morou lá. Então, é uma aula que a gente tem todo sábado, 10 horas da manhã, graças a essa tecnologia maravilhosa da internet. Online, então? Online. Depois eu fiz alguns cursos no Vidya Mandir, que a Glória Di é uma pessoa que morou na Índia muitos e muitos anos, e hoje é a professora reconhecida no Brasil e no mundo como uma das melhores professoras de Vedanta, que é esse conhecimento. Depois eu fui para a Índia com o Pedro Kupfer, ele hoje mora... Eu ia te perguntar, uma pessoa como você não pode ficar sem ir à Índia, não, né? É bom a gente ir, é muito bom. É muito bom. Aprende muito? Além de você aprender, você tem uma... É como se você tomasse uma injeção da cultura, sabe? Na veia, assim. Porque eu não fiquei lá um tempo para falar que tudo que eu sei eu aprendi lá. Você foi direto para onde tinha mesmo a yoga? A gente foi para o sul da Índia. Você falou até que tem um nome para isso, chama Ashram. Você foi direto para lá? Então, a gente visitou mais de um ashram. São os lugares onde tem o mestre que vive uma vida de yoga. Então, assim, são lugares de retiro, lugar de estudar o Vedanta. E a gente fica ali um tempo imerso naquela cultura. Então, assim, eu não fui num lugar da Índia que é muito chique. Eu fui para o meio do povo mesmo, da pobreza, do lixo, da cultura, dos templos. E, assim, é fantástico. Olha, você usou uma palavra aí que eu não sei o que é, Vedanta. Vedanta... Não sei se o nosso público sabe, talvez não saiba. Não deve saber, mas eu vou te Vedanta. uma analogia. Nós temos 5 sentidos. A visão, o olfato, a fala, o ouvido e o tato. São 5 sentidos que o ser humano usa para conhecer o mundo, para conhecer as pessoas, né? O Vedanta é o corpo de conhecimento do yoga que, ao invés de você estar olhando para fora, você vai virar o espelho e olhar para você. Quem sou eu? Eu conheço o Edson, eu sei um pouco das estrelas, do fundo do mar, que o homem foi para a lua, eu sei um pouco de geografia, eu sei um monte de coisa. Mas quem sou eu? O Vedanta é o que me explica. Eu sou um ser livre de limitação. Eu sou a paz que eu procuro lá fora. Um ser livre de limitação? É isso. Que é o que todo mundo quer, né? Você quer ter paz. Não ter limitação. Não ter limitação. Então isso é possível? É possível. Por quê? Através do yoga, como Através você está dizendo. do yoga. E aí é bem profundo. Por quê? Como é que eu vou ficar livre de limitação? Primeiro eu tenho que entender que eu estou procurando ser feliz com as coisas que tem lá fora.
com carro, com dinheiro, com casa, com roupa, com sapato, com relações boas com as pessoas. Muita com coisa, prazer, muito. muito ou pouco, mas é o que está lá fora. Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver esse final de semana na festa tal, eu vou ser feliz. Eu passo a minha vida buscando a felicidade lá fora. E aí a felicidade vem e volta, porque eu vou na festa, estou feliz, a festa acabou, eu estou com meus problemas, começo a ficar triste e infeliz, eu busco mais festa, eu busco mais carro, eu busco mais casa, e eu vou tendo um monte de buscas lá fora, porque a única coisa que eu quero, que todo ser humano quer, é o que, Edson? Ser feliz. E o yoga está dizendo, o Vedanta, a parte do conhecimento do yoga está dizendo para você assim, essa felicidade que você está buscando lá fora, não existe. A felicidade que o mundo te dá é temporária. E aí você vive uma vida assim, ó, feliz, triste, feliz, infeliz. Passa a vida assim. Quando você entende que você é um ser livre de limitação, que as coisas lá fora podem acontecer, você pode usufruir, mas você tendo ou não tendo essas coisas, você é feliz. Um exemplo, tem gente que odeia frio. Eu odeio frio. Eu amo calor. Isso é uma limitação? É uma limitação. Por quê? O frio e o calor que o universo faz é para você? É para mim? É para me satisfazer? Não, acho É uma lei natural. É. E então, se eu entendo que com frio ou com calor eu vou estar em paz, eu sou livre de limitação. Agora, quem limita a pessoa que fala, eu odeio o frio? O frio. Se o povo soubesse dessas coisas, ia ser uma mudança tão grande, para melhor, né? Para melhor. Parar de reclamar do calor. O mundo lá Porque fora... nós vamos ter calor aí pela frente, né? Vai ter frio também. Vai ficar reclamando? Não adianta, não adianta. Ô, Anjo, eu estou achando que o pessoal vai ter que procurar o yoga, né? Tomara. Aqui em São Gotardo tem muita, além de você, tem mais gente que faz yoga? Eu acho que tem uma ou outra pessoa que fez algum curso de yoga, mas assim, eu não sei se tem alguém dando aula disciplinadinha toda semana, vários Porque horários. você já tem aqui uma história, né? Tem mais de 20 anos. Mais de 20 Tem. anos. Tá para 26 anos. Inclusive, hoje você tem um local Tem. apropriado. Tem. Nem sempre foi Construído para isso. próprio para isso, né? Não foi sempre assim, como você falou. Eu dava yoga como se fosse uma coisa à parte na minha vida. Então era numa salinha, quase uma garagem, ou numa academia, num lugar lá no fundo. E não era um ambiente que estava me satisfazendo. Aí um dia, eu falei, quer saber? Não vou trabalhar com mais nada. Eu vou trabalhar com yoga. É o que você gosta, É né? o que eu E gosto. que você sente que E é eu vou pagar importante. minhas contas com o yoga. E aí eu parei tudo. Construí uma sala no fundo do meu quintal, chama Surya Yoga, é um instituto. Está lá aberto. Qualquer evento que for para o ser humano se tornar um ser humano mais humano, o espaço está aberto, é só me procurar. É uma sala grande. Está ali, meu sonho, minha missão. Eu sei, por exemplo, que você está estudando sânscrito. Tô. Por que isso, Anjo? Não sei. Sânscrito é uma língua É, antiga. muito antiga. O sânscrito é a língua em que o yoga foi criado, foi acessado. Ah, então tem a ver com yoga. Tem a ver com yoga. Todos os termos que a gente, por exemplo, asana, pranayama, e todos esses termos que a gente usa, dos nomes das técnicas, dos ensinamentos, yama, niyama, tudo isso é sânscrito. E eu senti nesse momento da minha vida que eu nunca me interessei por aprender de verdade inglês, francês, mas o sânscrito é um negócio que assim, eu gosto da sonoridade, eu gosto de entender, sabe? Não é essencial, mas é muito importante você escutar alguém falar e você começar a perceber o que ele está falando. E é uma língua linda, linda. Quando você começa, e escreve naqueles desenhos que parece que tem um monte de coisinha pendurada num varal. É assim, como né? o mandarim? Mais ou menos aquilo, é aquele estilo. Chama Devanagari. Devanagari. É a escrita, a escrita do sânscrito, naqueles desenhozinhos, aqueles pauzinhos, aquelas coisinhas Sim. todas, é Devanagari.
Ângela, uma última pergunta que eu acho. E a minha professora de Sanskrit mora lá no Canadá, é brasileira, Ah, foi para a é? Índia, casou com um canadense, foi para o Canadá e olha para você ver como é que a vida fica pequenininha. É. O mundo fica pequenininho, né? Então, a sua aula é Online. 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 Fantástico, né? É, ela manda os deveres de casa, eu A imprimo. tecnologia tem umas porcarias, mas tem coisa Ô, a boa. gente tem que aproveitar muito, muito, muito. Ô, Ângela, mas a última pergunta. Um mestre atual que você até recomendaria a gente seguir, porque hoje você pode seguir tudo na internet, né? Pode, pode. Você pode citar algum? Então, eu sigo a Glória Di, que é da Vidya Mandir, Como é que chama? Glória Glória Arieira. 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 É Se brasileira. colocar Glória Glória Arieira. Arieira, Vidya Mandir, vale a pena. A professora Glória já é uma senhora hoje, mas assim, ela sabe muito, muito do Vedanta, do ensinamento do yoga, sabe muito. Tem essa escola dela tem várias pessoas. Tem a Sônia Novaes mora na Índia, vale a pena também seguir. Tem o Patrick Lamarém, ele mora em Portugal. O Pedro Kupfer mora em Portugal. Eu estou falando de pessoas... Pedro o quê? Kupfer. Kupfer. Como é que escreve isso? K-U-P-F-E-R. K-U-P-F-E-E. Kupfer. Para o nosso pessoal poder o Pedro tomar também, nota, né? O Pedro também é um professor Pedro de yoga Kupfer. que eu gosto muito. Foi com quem eu fui para a Índia. Assim... Eu gosto dessas pessoas que estiveram lá na Índia e que tem por algum motivo tem algo que me cativa, eu me sinto como se eu estivesse em família. Mas, por exemplo, muitas pessoas seguem, o meu filho mesmo segue, o Sadhguru. O Sadhguru é um indiano. Sadhguru. Como é que escreve? S-A-D-G-U-R-U. G-U-R-U. Sadhguru. Então, assim, ele fala muito sobre o yoga. Tem um H aí no meio, não? S-A-D-H... Pode ter, porque de repente Guru. ele colocou o sad com H. Pode ser. S-A-D-H Guru. Guru. Sadhguru. Sadhguru. Também vale a pena acompanhar. Vale. Ele é um mestre moderno. Porque, assim, esse pessoal todo que eu te falei, a gente está seguindo uma linhagem onde o mestre que foi o mestre dessas pessoas quando moraram na Índia já passou para outro plano. Quando eu fui no ashram dele, eu não pude conhecer, mas eu conheci o trabalho dele, as pessoas que ele formou, os discípulos. E eu nem te contei que lá a gente come com a mão. Come com a mão? A comida é servida na folha de bananeira. E a gente come... Eu já tinha comido com a mão na minha vida. Ô, Ângela, mas a nossa conversa, para mim, espero que o nosso público também, foi sensacional. Você tem muita coisa ainda a falar, mas o prazo acabou. E agora está aí, o pessoal está esperando a sua mensagem final. E eu vou falar, eu acho que eu vou virar seu aluno. Faça mesmo, você tem muita coisa que você fala, está no ensinamento do yoga. Sim. Porque eu costumo dizer, e isso é bom as pessoas ouvirem, que a sabedoria que a gente precisa para viver essa vida, a gente trouxe com a gente para cá. Só que a gente não olha para ela, a gente está olhando para fora. E para eu entender o que eu sei, o que eu posso, qual é o meu poder para fazer, para ter discernimento, eu tenho que parar e olhar para mim. É o silêncio. Então, se a pessoa... O que mais tem são pessoas, e deve ter gente aí ouvindo, que fala assim, eu queria fazer yoga. Tem gente que passa a vida falando isso. Gente, se tem um chamado que está dizendo para você fazer yoga, faça. Faça. A gente veio na vida para fazer tudo o que a gente faz, mas não é só isso. A gente veio na vida para entender o que eu vim fazer aqui, quem eu sou, de onde eu nasci, qual é o meu papel nesse mundo.
Eu vou passar a minha vida aqui fazendo só isso e aí eu vou morrer e acabou? Fica igual a história do peixe, né? Cortou a cabeça do peixe e aí fica repetindo assim, Fica repetindo aquilo. sem Então, assim, pensar. o yoga não é uma coisa difícil, não é difícil. Ele tem uma didática muito gradual. O lema do yoga é não causar dano, é você seguir no seu ritmo, fazendo o melhor que você pode. Ele vai ficando cada vez mais fácil, você vai compreendendo o ensinamento e você começa a olhar para você como um ser diferente do que você viu a vida inteira. E é a única coisa que eu já vi até hoje que fala para você o que você precisa, a paz e a felicidade, você já é. Você só não sabe. Só não está sabendo, né? Só não sabe. Então, vem fazer yoga. O lema é: faça yoga antes que você precise. Entendi. Não espera suas costas doer. Não espera ficar com insônia, com ansiedade, com a mente desfocada. Faça yoga antes que você precise. Quando você cava um poço antecipadamente do lado da sua casa, a casa pode pegar fogo. Porque você tem água. Começou a pegar fogo, você apaga. Agora, sua vida está complicada. Você não faz yoga. Você não sabe o que está acontecendo direito dentro da sua mente. Sua casa está pegando fogo. Se você deixar para cavar o poço depois que a casa estiver incendiada, adianta? Aí já era, né? Ô Ângelo, olha, eu te agradeço muito a sua presença. Espero que você volte mais, que você ainda tem muita coisa para falar. Mas aí você vai fazer as considerações finais para nós encerrarmos. É só agradecer mesmo. Agradecer, assim, a você, a toda essa estrutura que é a SGTV, né? Agradecer as pessoas que, porventura, se dediquem a tirar essa hora para escutar um pouquinho sobre o yoga. E agradecer a toda essa linhagem que está aqui por detrás, porque eu falei lá no início que é uma honra falar aqui nesse programa, onde eu sei que assim tem sabedorias distintas, mas muita sabedoria. Mas também é uma grande responsabilidade me meter a falar de um corpo de conhecimento tão antigo, quando na verdade eu sei é nada, eu estou aprendendo. E se alguém quiser vir aprender junto comigo, Namastê. 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 Pois é, Ângela, muito obrigado pela sua Eu presença. agradeço muito. SGTV agradece, programa Almanac Confusão, com o patrocínio da Lei Paulo Gustavo, Incentiva a Cultura no município. Agradeço a audiência que nos acompanhou. Tivemos esse privilégio de ter aqui Ângela Duarte, lá do Cruzeiro. Muito obrigado e até uma próxima entrevista. Gratidão, Edson. Hariom, namastê. Namastê.